No instante em que Tiago se ajoelhou à minha frente, no meio do restaurante lotado com vista para o Tejo, segurando aquela caixinha de veludo preto, o meu mundo parou. Miguel, casa comigo? Perguntou ele com a voz firme mas os olhos cheios de medo e esperança. Minha mãe deixou escapar um grito abafado, o copo de vinho escorregando da sua mão e estilhaçando no chão. Meu pai ficou petrificado, a face vermelha de raiva ou choque, não sei. 10 anos como melhores amigos, inseparáveis desde a universidade em Coimbra, e agora isto. A sala inteira, cheia de familiares, virou-se para nós em silêncio absoluto. Eu não conseguia respirar. Aquela proposta não era só um pedido de casamento, era a revelação de tudo o que tínhamos escondido. O garçom parou com a bandeja no ar, a irmã mais nova de Tiago cobriu a boca com as mãos e a tia Ana, sempre a mais faladora, simplesmente ficou muda. O ar cheirava a bacalhau assado e atenção. Eu olhei para Tiago, o homem que me salvou de tantas crises, que me ouviu chorar no telefone às 3 da manhã quando perdi o emprego, que viajou comigo de mochila pela Serra da Estrela sem nunca pedir nada em troca. E agora ele estava ali, de joelhos, expondo-nos aos olhos de todos. Meu pai finalmente falou, a voz rouca: isto é uma brincadeira de mau gosto, rapazes. Minha mãe só conseguia repetir: meu Deus, Miguel. Eu levantei-me devagar, as pernas tremendo, e saí para o terraço sem dizer uma palavra. O vento fresco do rio bateu no meu rosto, mas não apagou o fogo que ardia dentro de mim. Tiago veio atrás, ainda com o anel na mão. Eu não aguentava mais esconder, Miguel. 10 anos fingindo que eras só o meu melhor amigo. Eu amo-te desde o primeiro dia em que te vi na aula de História da Arte. Eu não respondi. Só olhei para o tejo escuro lá embaixo e pensei em como tudo começou em Coimbra, numa tarde de chuva em que ele me emprestou o guarda-chuva e me convidou para um café. Naquela época éramos só dois rapazes de 20 anos, cheios de sonhos e sem coragem de admitir o que sentíamos. Agora, aos 30, a vida tinha-nos aproximado ainda mais, mas também tinha construído muros que eu nunca soube derrubar. A família começou a sair do restaurante aos poucos. Meu pai passou por mim sem olhar, murmurando qualquer coisa sobre vergonha. Minha mãe tocou-me no ombro por um segundo, os olhos marejados, e depois seguiu-o. Só a irmã de Tiago ficou, abraçando-o em silêncio. Eu sentia o peito apertado, como se o ar de Lisboa tivesse ficado rarefeito. 10 anos de risos, de viagens, de noites a ver filmes no sofá do apartamento dele em Alfama, de mãos que quase se tocavam mas nunca se atreviam. E agora isto. Eu não sabia se estava zangado, feliz ou simplesmente em pânico. Tiago guardou o anel no bolso e disse baixinho: vamos falar em casa. Não aqui. Eu assenti, mas o coração batia tão forte que parecia querer sair. Quando chegámos ao carro, o silêncio entre nós era mais pesado que qualquer palavra. Eu olhava pela janela às luzes da cidade e lembrava-me da primeira vez que fomos a Lisboa juntos, depois de formados, a celebrar o primeiro emprego dele. Ele tinha-me dito: tu és a minha pessoa favorita no mundo, Miguel. Eu sorri e respondi o mesmo, mas nunca disse o resto. Agora o resto estava exposto, e a família inteira sabia. O caminho até ao meu apartamento em Campo de Ourique pareceu eterno. Quando abri a porta, Tiago entrou atrás de mim e fechou-a devagar. Desculpa ter feito isto em público. Eu planeava falar só contigo primeiro, mas ontem à noite, depois de jantar com os meus pais, senti que não podia esperar mais. Eu sentei-me no sofá, as mãos na cabeça. Eles nunca vão aceitar, Tiago. O meu pai ainda vai à missa todos os domingos. A tua mãe sempre sonhou com netos de uma nora tradicional. Ele sentou-se ao meu lado, não demasiado perto, respeitando o espaço que eu precisava. Eu sei. Mas eu também sei que te amo e que 10 anos não foram em vão. As lágrimas vieram sem aviso. Eu chorei ali, no sofá, enquanto ele me abraçava sem dizer mais nada. Aquela noite marcou o começo de uma tempestade que nenhum de nós podia prever. Na manhã seguinte o sol entrava pela janela do quarto e eu acordava com a cabeça latejando. Tiago tinha dormido no sofá, como sempre fazia quando ficava em minha casa, mas desta vez o ar estava diferente. Eu levantei-me, preparei café e fiquei a olhar para o rio pela janela, recordando cada momento que nos tinha trazido até ali. Em Coimbra, no primeiro ano, ele era o rapaz alto de cabelo escuro que se sentava ao meu lado na biblioteca e partilhava os apontamentos sem pedir nada. Eu vinha de uma família do interior, pais de família tradicional, e ele de Lisboa, mais aberto mas ainda assim discreto.
Juntos estudamos, festejamos, viajamos de comboio para o Porto nos fins de semana. Nunca falámos de raparigas, e eu pensava que era só timidez. Na verdade, eu escondia o que sentia por ele desde o dia em que me ajudou a montar o computador novo e os nossos dedos se tocaram por acaso. Depois da formatura mudámos para Lisboa. Eu comecei a trabalhar no ateliê de design gráfico, ele numa empresa de arquitetura. Os almoços juntos tornaram-se rotina, as noites de vinho no terraço também. Quando o meu pai teve o enfarte, Tiago largou tudo e ficou comigo no hospital 3 dias seguidos. Quando a mãe dele morreu, eu fui quem o abraçou no funeral e quem o levou a passear na praia da Caparica para respirar. Nunca dissemos amo-te, mas o sentimento estava lá, silencioso e profundo. Agora, com a proposta no ar, tudo isso ganhava novo sentido. Tiago acordou, veio à cozinha e aceitou o café que eu lhe estendi. Teu pai ligou-me ontem à noite. Disse que quer falar contigo sozinho. Eu suspirei. Ele vai tentar convencer-me de que é uma fase. Tiago tocou-me no braço. E tu, Miguel? O que sentes realmente? Eu olhei para ele e, pela primeira vez em 10 anos, disse a verdade completa: eu também te amo. Sempre amei. Mas tenho medo do que isto vai custar. Passámos o dia a caminhar pela cidade, evitando os lugares habituais para não encontrarmos conhecidos. Parámos no mirador de São Pedro de Alcântara, sentámo-nos num banco e falámos de tudo. Ele contou-me como começou a perceber que era gay no segundo ano da universidade, mas teve medo de me perder se confessasse. Eu contei-lhe como reprimi os meus sentimentos para não desiludir a família. A tarde passou devagar, cheia de silêncios confortáveis e risos nervosos. À noite, quando voltámos ao apartamento, recebemos uma mensagem da minha irmã: os pais querem que venha jantar domingo. Só nós 4. O convite parecia uma armadilha. Eu aceitei, mas o peito apertava. Tiago decidiu ficar em casa dele nessa noite para me dar espaço. Quando fiquei sozinho, liguei para o meu velho amigo Rui, o único que sabia de mim há anos. Ele pediu-te em casamento. Em frente à família. Caramba, Miguel, isto é grande. Rui riu, mas depois ficou sério: a tua família é conservadora. Vai ser duro, mas tu mereces ser feliz. Eu dormi mal, sonhando com o pai a gritar e a mãe a chorar. No domingo, cheguei à casa dos meus pais em Belém. O cheiro a arroz de pato enchia a cozinha. Meu pai estava na sala, jornal na mão, mas não lia. Senta-te, filho. Começou a falar de tradição, de netos, de o que vão dizer os vizinhos. Minha mãe servia o jantar em silêncio, os olhos vermelhos. Eu ouvi tudo, o coração acelerado, e depois respondi: pai, eu amo o Tiago. Não é uma escolha. É quem eu sou. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer grito. Minha mãe levantou-se e abraçou-me, chorando. Meu pai só disse: preciso de tempo. Quando saí daquela casa, sentia-me mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Liguei a Tiago, eles não aceitaram, mas também não me rejeitaram completamente. Ele respondeu: é um começo. Nessa semana começámos a falar abertamente com amigos próximos. Alguns abraçaram-nos, outros afastaram-se. Uma colega de trabalho de Tiago murmurou: eu sempre soube, com um sorriso. Outra, amiga de infância, disse que precisava de processar. Cada reação era um pequeno corte ou um bálsamo. Aos poucos, a nossa relação ganhava forma pública. Jantámos em restaurantes onde as mãos se tocavam sobre a mesa. Caminhámos de mãos dadas pela baixa. E, pela primeira vez, senti que estava a viver de verdade. Mas o preço começava a aparecer. Meu pai parou de atender as minhas chamadas. A tia de Tiago deixou de nos convidar para as festas de família. O mundo mudava à nossa volta, e nós mudávamos com ele. 2 meses depois da proposta, a vida parecia encontrar um novo ritmo. Tiago e eu alugámos um apartamento maior em Alfama, com vista para as colinas. Trabalhávamos juntos em projetos pequenos, ele desenhava casas, eu criava as identidades visuais. As noites eram cheias de conversas profundas e planos para o futuro. Mas a família continuava a ser uma ferida aberta. Meu pai marcou um encontro sozinho comigo num café perto do Mosteiro dos Jerónimos. Chegou com o rosto sério e disse: eu cresci noutra época, Miguel.
Não consigo imaginar-te casado com um homem. Eu tentei explicar, falar de amor, de respeito, de como Portugal já permitia o casamento desde 2010. Ele ouviu, mas os olhos mostravam dor. Não é contra ti. É contra a ideia de perder o filho que eu imaginava. Saí daquele café com o coração partido, mas também com determinação. Tiago enfrentava a própria mãe, que lhe pediu para pensar bem, e não destruir a família. Ela chorava ao telefone, falando de netos e de tradições. Tiago respondia com paciência, mas eu via como o afetava. Numa noite chuvosa, ele chegou a casa e desabafou: eu sempre fui o filho perfeito. Agora sou o filho que os envergonha. Eu abracei-o e prometi que íamos superar. A tensão aumentou quando o meu primo mais velho, que trabalhava na mesma empresa que eu, descobriu e espalhou rumores no ateliê. De repente, olhares estranhos e comentários sussurrados. Um cliente importante cancelou um projeto grande, alegando incompatibilidade de valores. Eu senti-me traído e sozinho. Tiago sugeriu que tirássemos férias juntos, uma semana na região do Alentejo, só nós dois. Aceitei. Na estrada para Évora, com as planícies douradas ao lado, conversámos sobre o passado e o futuro. Ele contou-me que, no terceiro ano da universidade, quase me confessou tudo numa viagem a Aveiro, mas teve medo. Eu confessei que tinha escrito cartas que nunca enviei. Na pousada antiga, sentados no jardim com um copo de vinho, decidimos marcar a data do casamento, 6 meses depois, no verão, numa pequena capela perto de Sintra. A notícia chegou à família e reacendeu a tempestade. Minha irmã ligou, feliz, mas avisou que o pai ameaçava não ir. A mãe de Tiago disse que talvez aparecesse só para ver. Eu comecei a sentir o peso da escolha. Um dia, no trabalho, recebi um e-mail de um antigo professor de Coimbra. Ouvi falar. Parabéns, mas cuidado com o que sacrificas. Aquela frase ficou-me na cabeça. Será que estava a sacrificar a família pelo amor? Tiago notou a minha inquietação e organizou um jantar com os nossos amigos mais próximos. Ali, rodeados de apoio, eu percebi que a vida nova também trazia força. Mas quando voltámos para casa, encontrei uma carta do meu pai na caixa do correio. Filho, eu amo-te. Mas não consigo estar presente no dia. Perdoa-me. Eu chorei sozinho na cozinha enquanto Tiago dormia. No dia seguinte, decidimos adiar a data. Não por desistir, mas para dar tempo à família. Tiago concordou, embora eu visse a tristeza nos seus olhos. A pressão social também crescia. Um jornal local publicou uma pequena nota sobre casais do mesmo sexo em Lisboa, e mencionou-nos indiretamente. Comentários online misturavam apoio e ódio. Eu comecei a questionar tudo: será que o amor valia tanto sofrimento? Numa caminhada pelo Parque Eduardo VII, Tiago parou e disse: se precisares de mais tempo, eu espero. Mas não me deixes. Eu prometi que não o deixaria. A crise interna crescia, mas também a certeza de que juntos éramos mais fortes. A primavera chegou e com ela novos desafios. Tiago recebeu uma oferta de trabalho em Porto, um projeto grande de arquitetura sustentável. Aceitar significava mudar de cidade por 6 meses. Eu não queria separar-me, mas sabia que era uma oportunidade única. Decidimos tentar distância, com visitas aos fins de semana. O primeiro mês foi duro. Eu sentia falta dos abraços dele à noite, das conversas sobre o dia. A família aproveitou o momento para pressionar. Minha mãe ligou quase todas as semanas: talvez seja um sinal, Miguel. Pensa bem. Meu pai, mais calado, enviava mensagens curtas perguntando se eu estava bem. Eu respondia com sinceridade, mas a distância emocional crescia. Numa visita a Porto, Tiago levou-me a ver o projeto, uma casa moderna junto ao Douro. Enquanto caminhávamos pela margem do rio, ele disse: eu sei que estás a sofrer. Se quiseres voltar atrás, eu compreendo. Eu parei, olhei para ele e respondi: não. Eu escolho-te todos os dias. Naquela noite, no hotel, decidimos avançar com o casamento, mesmo sem a família completa. Marcámos para setembro, em Lisboa, num pequeno jardim privado. Os preparativos começaram, convites simples, flores brancas, música suave. Mas o drama não parou. A irmã de Tiago, que sempre nos apoiou, teve uma discussão forte com a mãe e decidiu não vir.
Eu recebi uma carta anónima no trabalho com palavras duras sobre pecado. Queimei-a, mas as palavras ficaram. Tiago, de regresso a Lisboa para um fim de semana, encontrou-me a chorar no sofá. Vamos lutar juntos, disse ele. Decidimos falar com um terapeuta familiar. As sessões foram difíceis. Meu pai veio uma vez, rígido, mas ouviu. Minha mãe chorou e admitiu que tinha medo do julgamento da igreja e dos vizinhos. Aos poucos, pequenas brechas apareceram. Meu pai perguntou sobre os planos da casa. Minha mãe enviou uma receita de bolo para o casamento. Não era aceitação total, mas era um começo. No entanto, uma traição inesperada quase destruiu tudo. Um amigo de infância de Tiago, que sabia do nosso segredo há anos, publicou nas redes sociais uma foto antiga nossa com uma legenda ambígua. O post viralizou e chegou aos familiares mais distantes. Meu pai ligou furioso. Isto é humilhação pública. Tiago confrontou o amigo, que se desculpou dizendo que só queria ajudar a normalizar. Mas o dano estava feito. Durante 2 semanas, não falámos com ninguém da família. Eu senti-me exausto, questionando se valia a pena. Numa noite, sozinho em casa, escrevi uma carta para Tiago: se o preço for demasiado alto, talvez eu deva libertar-te. Quando ele leu, no dia seguinte, os olhos encheram-se de lágrimas. Não. Nós crescemos juntos nestes 10 anos. Não vamos desistir agora. Abraçámo-nos e decidimos enfrentar o resto juntos. A crise passou, mas deixou marcas. O terapeuta ajudou-nos a ver que o crescimento vinha exatamente desses momentos. Em julho, meu pai apareceu em minha casa sem avisar. Sentou-se à mesa e disse: eu não entendo tudo, mas vejo que estás feliz. Vou tentar estar lá. Foi a primeira fenda real. Minha mãe ligou depois, emocionada. O caminho ainda era longo, mas a luz começava a aparecer. O verão de Lisboa estava quente e cheio de esperança. O casamento aproximava-se e a família, pouco a pouco, ia voltando. Meu pai ajudou a escolher o vinho para a festa. Minha mãe fez o bolo com as próprias mãos. A mãe de Tiago, ainda reticente, enviou um centro de mesa feito por ela. Pequenos gestos que valiam ouro. No dia 15 de setembro, no jardim de uma quinta em Sintra, com o sol a pôr-se atrás das montanhas, Tiago e eu trocámos as alianças diante de 50 pessoas, amigos, alguns familiares e o resto da nossa nova família escolhida. Quando o juiz de paz nos declarou unidos, eu olhei para Tiago e vi 10 anos de amor condensados num olhar. Meu pai aplaudiu, com lágrimas nos olhos. Minha mãe abraçou-nos a ambos. A festa durou até de madrugada, com música portuguesa e risos. Dançámos a primeira valsa como marido e marido, e o mundo pareceu perfeito. Mas a verdadeira jornada não terminou ali. Nos meses seguintes, vivemos o dia a dia, cozinhar juntos, discutir contas, apoiar-nos nas dificuldades do trabalho. Tiago terminou o projeto no Porto e voltou definitivamente. Eu abri o meu próprio ateliê. A família integrava-se aos poucos, almoços de domingo, chamadas regulares. Não era perfeito, mas era real. Um ano depois, numa viagem de regresso a Coimbra, parámos no mesmo café onde tudo começou. Tiago pegou na minha mão e disse: obrigado por me escolheres todos os dias. Eu respondi: obrigado por me ensinares a ser eu mesmo. Sentados ali, vendo estudantes passarem, percebemos que o amor não apaga o passado, mas constrói o futuro. A sociedade mudara connosco, Portugal continuava a avançar, mas as famílias, como a nossa, aprendiam no seu ritmo. Hoje, olhando para trás, vejo que cada conflito, cada lágrima, cada escolha nos tornou mais fortes. A amizade de 10 anos não se perdeu, transformou-se em algo mais profundo e verdadeiro. E a família, que quase perdemos, encontrou um novo lugar à mesa. A verdadeira amizade de 10 anos pode transformar-se em amor sem destruir a família. Verdadeiro ou falso?